No cinema de ação é muito comum aparecer de vez em quando o anti-herói. O anti-herói é aquele personagem de moral duvidosa que às vezes faz a coisa certa, mas pelos motivos errados. E nos últimos anos o que não faltou foi anti-heróis acidentalmente fazendo a coisa certa em alguns casos. Por exemplo, o PCO defendendo a liberdade de expressão, Luísa Mel chorando e agradecendo a Bolsonaro, o Jorge Pontual condenando a censura ao WhatsApp, o Toffoli negando manobra para soltar Lula em 2019 e agora uma jornalista da Globo News falando a verdade. Daqui a pouco a gente vai ver a Maria do Rosário sendo sensata. A apresentadora do Globo News, Maria Beltrão, chocou o Brasil essa tarde ao fazer uma coisa muito estranha para um jornalista da Globo News: falar a verdade. Os brasileiros comuns ficaram positivamente surpresos. Já os esquerdistas estão cancelando a jornalista histericamente. Em primeiro lugar, é evidente que todo cidadão tem direito a um julgamento justo, né? E na visão dessa comissão da ONU, visão que depois foi a mesma visão da própria segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, o juiz Moro não teria sido imparcial. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado, né? Porque tudo a gente precisa repetir tudo devagarzinho, né? À época que Moro condenou o ex-presidente Lula, tanto o TSE como o Supremo Tribunal Federal confirmaram de fato a condenação. Depois, julgaram que o foro para acompanhar aquele processo não deveria ter sido Curitiba, e sim Brasília. Naquele momento, e depois principalmente consideraram Moro como um juiz parcial, o processo deveria começar outra vez. Só que aí prescreveu o caso do triplex. Então é bom a gente separar as coisas, né? Não é porque Moro foi considerado parcial que o ex-presidente Lula automaticamente é inocente. Acabou que o julgamento não foi recomeçado, mas todo cidadão tem direito, isso sim. Faz parte aí das balizas do Estado Democrático de Direito. A Maria Beltrão falou a verdade e nem é uma verdade assim chocante, tipo a conclusão de uma linha de pensamento dela. É um fato simples: Lula não foi inocentado. O fato de um juiz de primeira instância ter sido considerado imparcial não inocenta o Lula. É bom lembrar que o bandidinho sem dedinho foi condenado também em outras duas instâncias. Todo mundo foi imparcial? Outra pergunta que ninguém quer fazer: e os ministros indicados pelo PT ao STF foram imparciais ao descondenar o Lula? Eles não deveriam ter se declarado suspeitos para julgá-lo, já que todos têm uma dívida junto ao padrinho político? E se a gente quer falar de imparcialidade? E a parcialidade desse tal Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos? Afinal, quem comanda essa bagaça hoje é ninguém mais, ninguém menos que Michelle Bachelet, a ex-presidente socialista do Chile, que era totalmente Lula livre das ideias, liderou um manifesto em apoio a Lula quando ele foi preso, prometeu visitá-lo em Curitiba. E aí, ela é imparcial? Claro que não. É como se a Glaze colocasse uma peruca e um óculos, adotasse um sotaque em espanhol, montasse um tribunal de mentirinha e decidisse que o Lula foi injustiçado. Dá pra confiar? Tudo uma pantomima. Maria Beltrão não é uma superjornalista comprometida com a verdade, a liberdade e a democracia, como, por exemplo, Augusto Nunes ou Guilherme Fiuza. Muito pelo contrário, ela trabalha na Globo News, né? Ela só enxergou o óbvio, só constatou um fato, mas fatos e a esquerda não se misturam. A militância dodói da cabeça já começou a falar que ela disse besteira, que o pai dela foi militar, foi signatário do AI-5, enfim, a costumeira cortina de fumaça para tentar desviar a atenção do óbvio. Lula roubou muito, roubou pra cacete, mas tem amigos em todas as instituições prontos para criar a narrativa que ele quiser. Essa é a narrativa da semana. Aperte os cintos, é ano de eleição. Semana que vem virão com uma nova narrativa, tipo Lula foi canonizado pelo Papa, Lula cura menina com câncer ou Lula vai ganhar filme da Marvel.
A única forma da gente se proteger dessas narrativas é torcer para mais um anti-herói resolver fazer a coisa certa. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.